Os especialistas em branding dizem que as marcas como Dior, Armani, Dolce & Gabbana estão entre as mais caras do mundo. Eu não saberia te dizer se é verdade, porque eu sou um perfeito analfabeto no que diz respeito a marcas. Mas uma coisa eu sei, todos nós carregamos alguma marca, todos nós temos alguma característica que nos destaca das outras pessoas. Todos nós somos conhecidos por algum tipo de característica, um caractere que nos é muito próprio. Aliás, qual é o seu? Alguns de nós podemos lembrar com carinho da nossa mãe ou avó e dizer: era uma mulher de fé. Meu pai era um homem bom. Meu tio era um homem justo. Nós lembramos dessas características e, por assim dizer, definimos as pessoas por esta marca. Qual é a sua? Assim como nós, os personagens da Bíblia também carregam alguma marca, algo que os define, que os tornava conhecidos. Veja o exemplo de Elias. Elias era conhecido como um profeta, um intercessor, um operador de milagres, mas talvez a marca que definisse todas essas outras, Elias era conhecido como homem de Deus. Mas por que homem de Deus? Ele era homem de Deus porque ele realizava sinais prodigiosos. Ele era homem de Deus porque ele proclamava os oráculos divinos e desafiava os reis do norte e do sul. Ele era um homem de Deus porque carregava calos nos joelhos de tanto orar. Bem, talvez essas coisas estivessem presentes, mas existe uma característica particular que torna alguém um homem de Deus. E essa característica particular, por incrível que pareça, é dependência. É depender de Deus. Veja, ser um homem de Deus quer dizer que se pertence a Deus, que se é cuidado por Deus, que Deus é quem conduz a nossa vida. E em seus embates, nós encontramos Elias, por exemplo, fugindo do impiedoso rei Acabe, da sua maligna esposa Jezabel, e numa dessas situações Deus o envia até um pequeno riacho chamado Querite. E ali, a providência divina cuidaria dele. Ele beberia da água do riacho, ele comeria pães e carne que os corvos trariam para ele. Em outras palavras, se não fosse pela providência de Deus ali, ele morreria de fome, de inanição. Mas ele confia em Deus. Ele depende de Deus. É claro que Deus já anunciava a ele que um dia a água do riacho iria secar. E quando secasse? E quando não mais ele pudesse beber daquela fonte? Quando não mais os corvos voassem por ali e trouxessem alimentos? O que fazer quando o futuro fosse incerto? Deus lhe disse: siga a minha direção. Siga a minha orientação. E foi exatamente o que Elias fez. Ele continuou a sua vida seguindo a orientação de Deus. Mesmo quando enfrentou outras crises depois, ele continuou dependendo de Deus. Qual é a sua marca? Qual é a minha marca? Bem, de todas as marcas que poderíamos apreciar com mais profundidade, certamente ser uma pessoa de Deus é a melhor delas. Certamente ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é o que nos paga maior dividendos. E como podemos ser? Principalmente dependendo de Deus. Corrie ten Boom disse o seguinte uma certa vez: não tenha medo de confiar o futuro desconhecido nas mãos do Deus que você conhece.